Bom dia, crianças. Vamos para mais um dia de aula online, né? Vocês já assistiram o Centro de Mídias. Quem não assistiu, pode assistir no repositório ou pode assistir depois no YouTube. Aí não esquece de entrar lá no aplicativo, ir lá no caderninho das tarefas e realizar as atividades, as tarefas propostas lá pelo Centro de Mídias para computar a presença. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a minha parte, né? Parte da professora. Então, vocês vão pegar o caderno e vão fazer o cabeçalho. Vão escrever lá: Escola Estadual Bispo Dom Gastão, São Carlos. Ontem foi dia 7, hoje é dia 8 de abril de 2021. A semana começa no domingo e termina no sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ontem foi quarta, hoje é quinta-feira. Então, vocês vão colocar lá, quinta-feira, segundo ano A, professora Thalita e o nome de vocês. Vai pular uma linha e vamos colocar como o dia está. Hoje o dia está, tem sol, né? Então, vamos colocar hoje o dia está ensolarado. Aí, quinta é dia de quadrinha. Então, hoje nós vamos fazer a seguinte quadrinha. Coelho caolho, coçou o olho, caiu de joelho no prato de molho. Essa é a quadrinha. Quem já tá sabendo escrever, pode ouvir a quadrinha e escrever, tentar escrever sozinho, para ver quantas palavrinhas estão errando. O legal é errar a menor quantidade de palavrinhas. Então, eu vou ditar um pouco mais devagar, tá bom? Para essas crianças. Então, vamos lá. Coelho, caolho, coçou o olho, caiu de joelho no prato de molho. As crianças que não estão conseguindo escrever ainda podem copiar a parlenda no caderno. E daí eu vou falar algumas palavrinhas e agora todos vão circular essas palavrinhas na parlenda, tá bom? Então, a primeira palavra que vocês vão procurar: coelho. Vão procurar onde está escrito coelho e circular aí. Depois, joelho. Vão procurar joelho e circular. Prato. Vão procurar prato e vão circular aí. E caiu. Vão procurar a palavra caiu e circular aí. Na aula de hoje de língua portuguesa, vocês já devem ter feito pelo Centro de Mídias, né? A apostila Aprender Sempre, a sequência didática 3, a aula 8, que é a página 46. Então, na aula de hoje, lá com a professora Ana Paula, do Centro de Mídias, foi a aula 8, que foi a reescrita da última parte do conto. Ontem, a programação era a aula 5, 6 e 7. A aula 5 era o planejamento, né? Para fazer um planejamento de como escrever, do que seria necessário colocar na história, para fazer a reescrita da história Os Sete Corvos. A aula 7 seria a reescrita da primeira parte. A aula 6 seria a reescrita da primeira parte. A aula 7, a reescrita do meio. E a aula 8, a reescrita do final. Só que, como a própria professora Ana Paula disse, não deu tempo de fazer a reescrita da primeira parte e do meio. Então, ela optou só por fazer o planejamento ontem. Então, foi feito aquele planejamento que eu enviei. E hoje, então, ela fez só a reescrita do final do conto, tá bom? Com as crianças. Eu não vou aqui retomar, porque já foi passado na aula. Quem não conseguiu acompanhar, pode acompanhar pelo repositório ou pelo YouTube. E aqui, então, tem a atividade, como ficou. Eu coloquei aqui a fotinho de como ficou a reescrita que a professora Ana Paula e o professor Joelson fizeram na aula de hoje. As crianças que se anteciparam ou que os pais preferirem, podem tentar fazer sozinho de uma outra forma o final. Não pode mudar o final, tem que ser o mesmo final. Mas elas podem escrever do jeito delas, se o pai preferir ou a criança preferir, tá bom? Então, a aula 7, 6 e 7
que é a reescrita da primeira parte, segunda parte, não vai fazer, tá bom? Só o final, que é a reescrita do final do conto. Aí, depois nós tivemos a aula de matemática, que também foi da apostila Aprender Sempre, foi a sequência didática 3, a página 117, cédulas e moedas. Então, a professora Genoveva, aí, junto com a outra professora, né, tratou aqui as questões do dinheiro, de probleminhas com dinheiro, cédulas e moedas. E agora, então, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui sobre a nossa aula. Na nossa rotina, eu coloquei geografia, né, que a gente vai observar objetos de diferentes pontos de vista. No centro de mídias, a professora trabalhou ciências, trabalhou os animais. Na verdade, houve uma confusãozinha, né? Aqui, hoje era para ser ciências e amanhã geografia. Só que eu acabei invertendo na hora de montar as rotinas, então eu vou deixar dessa forma, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar geografia, porque eu já tinha postado no Google Classroom. Então, observando objetos de diferentes pontos de vista. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Os móveis dos objetos que existem nas moradias podem ser observados e representados de diferentes maneiras. Essa atividade é do livro interdisciplinar, páginas 51 a 53. Então, a gente vai observar os objetos, né? Eles podem ser desenhados ou fotografados de diferentes pontos de vista. Veja as fotografias a seguir. Então, aqui, tem. A primeira é um tubo de cola, ele foi fotografado de frente. O segundo desenho é um tubo de cola também, e ele foi fotografado do alto e de lado. E o terceiro também é um tubo de cola, e ele foi fotografado do alto, exatamente de cima para baixo. Então, o exercício 1. O objeto é o mesmo, mas o que mudou? Observe a posição em que o objeto foi fotografado. Então, tá vendo aí o objeto? O objeto é a mesma coisa, só que o que muda é a forma que ele foi fotografado. Então, a gente pode fotografar ou a gente pode olhar as coisas de diversas formas, de diversas maneiras. Escreva o nome de alguns móveis, objetos comuns nos cômodos da sua moradia. Então, agora você vai escrever 4 objetos que tem na cozinha, 4 objetos que tem na sala e 4 objetos que tem no quarto. Como professor, escolha um dos móveis ou objetos da atividade anterior para desenhar no caderno. Aí você vai escolher um objeto, tá? Que você escreveu na atividade anterior e vai fazer o desenho desse objeto no caderno. Aí da forma que você achar melhor. Pode ser de frente, do alto de lado ou do alto exatamente de cima para baixo. Na próxima página vai ter um desafio. Clarice fotografou a casinha de Totó, o cachorro dela. As fotografias foram feitas de diferentes pontos de vista. Observe a ilustração. Então, para ver de frente, ela colocou a máquina fotográfica na direção e na altura dos olhos e depois fotografou como estava vendo a casinha. Tá vendo ela aí com o celular? Para ver em outra posição, ela ficou de pé e olhou a casinha de cima e de lado, um pouco distante de onde estava e depois fotografou. E para ver a casinha em uma posição bem diferente, ela ficou exatamente em cima da casinha e então a fotografou de cima para baixo. Olhando as fotografias, Clarice desenhou a casinha de Totó de 3 pontos de vista diferentes. Veja como ficaram os desenhos. Então, visão de frente, visão do alto e do lado e visão do alto de cima para baixo. Olha os desenhos que ela fez depois das fotografias. Como você vê a casinha em cada desenho? Então, no desenho 1, você vai explicar. Você está vendo essa casinha de frente, do alto de lado ou do alto de cima para baixo? E no desenho 2? E no desenho 3? Então, você vai escrever aí. E no 2, qual é o desenho em que não se vê a placa com o nome do cachorro? Então, vai numerar lá, 1, 2, 3. Qual é que a gente não vê a placa com o nome do cachorro? Vai colocar aí em qual casinha que não dá para ver a placa com o nome do cachorro. Bom, então a atividade de hoje foi essa. Eu vou ficando por aqui e até amanhã. Qualquer dúvida pode me chamar no Zap.
Abaixo eu vou mandar um link que é para fazer uma votação para o Grêmio. Então, sempre que a gente está na escola, né? Todo ano que a gente está na escola é formado os grêmios, né? O Grêmio Estudantil da escola. O que é isso? O Grêmio são crianças que, normalmente do quarto, quinto ano, que eles são escolhidos pela turma para representar a escola, a sala. E aí são montados chapas, né? E nessas chapas, então tem várias chapas. Eu acho que na nossa escola esse ano tem 2 chapas que foram montadas com o quarto, quinto ano. E aí, depois que são montadas essas chapas, é feita a eleição na escola para saber qual chapa tem mais propostas de trabalhos para nossa escola. O que o Grêmio faz? As crianças que fazem parte do Grêmio, normalmente, elas ajudam na conscientização para não jogar lixo no chão, elas ficam de olho para ver o que precisa ser melhorado na escola, como que elas podem colaborar para essa melhoria na escola. Então, são atividades de políticas, né? Políticas logo cedo, para que as crianças aprendam a agir como um ser político. Eu peço que todas as crianças votem, tá bom? Porque então vai ser a nossa eleição para a gente eleger uma chapa para ser o representante do Grêmio da nossa escola. Eu vou mandar logo abaixo. Até mais, até amanhã e um beijinho para vocês.